Olá, pessoal. Bem-vindos ao Convergência, essa série de encontros diários da Casa do Saber, que tem como propósito promover a conexão social, apesar do afastamento físico. Então, acho que essa é a grande bandeira que a gente está levantando hoje aqui, tentar arriscar um pouco da mente a expressão afastamento social, trazer um pouco mais a questão da conexão social, apesar do afastamento físico. Como surgiu essa ideia desse programa? O Convergência acabou nascendo de um bate-papo diário, praticamente, entre eu e o Guto, que é o diretor-geral da Casa do Saber, e vai estar aqui comigo, a gente vai estar junto apresentando esse programa diariamente, de uma percepção que a gente teve do que acontece no nosso dia a dia. Quando a gente recebe uma demanda de uma empresa para desenhar um programa para o Casa do Saber in Company, a gente percebe que a gente tem uma tarefa ali para fazer, que é escalar o time de pessoas, de professores, de palestrantes que irão participar. E nesse momento a gente começou a perceber qual a importância do trabalho que a gente faz. Como é importante a gente conectar pessoas do bem, com mentes brilhantes, como o Guido Padovano e o Luiz Mauro, que estão aqui com a gente hoje, e vão participar dessa abertura aqui, fazer esse kick-off aí com a gente nessa série de encontros, que toda semana vai trazer uma pauta, um fio condutor, né? Vai trazer uma pauta que vai permear os 5 programas da semana. O tema dessa semana é humanidade. Então, como em todas as semanas, a gente vai trazer primeiro uma visão global, que é o programa de segunda-feira. Depois, ao longo de terça a quinta-feira, a gente vai falar sobre transformação pessoal. E na sexta-feira, a gente fala sobre transformação social, ou seja, a aplicabilidade de tudo que a gente viu ao longo desses pequenos encontros aí, em torno de 40, 45 minutos. Bom, eu vou passar a palavra aqui, então, primeiro para o Guido, fazendo uma provocação para a palavra começar a rodar aqui. Guido, com a visão global que você tem do mundo dos negócios, eu queria que você comentasse qual que é teu ponto de vista para o fato do Bill Gates ter convidado em 2004 o Satya Nadella, que é um indiano, e o Larry Page e o Sergey Brin, fundadores do Google, terem convidado o Sundar Pichai para liderar o Google, né? Então, quer dizer, já faz um tempo, aí quase 4, 5 anos, que essas duas organizações tão inovadoras, tão poderosas, a Microsoft e o Google, colocaram indianos no comando das suas empresas, né? Isso é coincidência ou vale a pena a gente cavar mais fundo nesse assunto? Legal. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas mentes brilhantes. Acho que você está falando do Luiz. Aqui é menos, muito menos. Eu fiz uma carreira, para quem não sabe, a vida inteira de investimentos aqui no Brasil, América Latina e também Europa. Investimentos tanto de startups como Decolar, Buscapé e grandes empresas. Então, tive no comitê de investimentos de grandes bancos, grandes fundos. Eu tenho uma certa vivência, né? E, em paralelo, meio escondidinho, a vida inteira me desenvolvi muito no lado humano, de meditação, muitas práticas, e meio escondidinho porque até hoje isso ainda é um pouco tabu nas grandes empresas e quem dirá em banco. Mas a gente pode falar disso depois. De qualquer forma, hoje me dedico ao desenvolvimento humano por isso mesmo. Eu acho esse ponto que você levantou sobre os dois CEOs, acho que não é à toa que são indianos por alguns motivos na minha cabeça. Um é que é um mercado gigante que produz gente brilhante, aí sim, realmente um sistema educacional que funciona e não me surpreende que pessoas brilhantes dessas possam ganhar essa relevância. Mas também é um mercado enorme. Essa semana estive numa empresa dando curso que está mudando toda uma divisão de produtos de consumo para a Índia. Então, por quê? Porque mais gente toma banho lá do que nos Estados Unidos, o mercado é até maior. Então, a relevância também daquele mercado e daquelas tendências. Mas, para concluir, acho que sim, os indianos têm uma mistura muito interessante de genialidade cognitiva e uma sensibilidade humana que vem de uma tradição muito longa. Acho que tem tudo isso em jogo aí. Legal, Luiz. Você quer pegar um gancho nesse comentário do Guido ou passo a bola para o Guto agora? Uai,
como ficar melhor aí para vocês. Boa tarde a todos e todos, um prazer imenso estar aqui. Concordo com o Guido em relação à dúvida sobre as mentes brilhantes, uma vez que ele já falou que não é ele, também acho que não sou eu, sobra você e o Guto. Então a gente Guto, para vocês aí. Marcelo. Bola está com você, então. Olha, bom, primeiro de tudo queria agradecer pelo convite para participar aqui desse projeto e concordo muito com o Guido, acho que você tem várias questões aí para pensar. Uma delas é a gente lembrar algo que as organizações demoraram para aprender, mas quando aprenderam, vieram assim com tudo. Diversidade é um bom negócio. Diversidade em todos os aspectos. Lembrar que se eu estou falando em termos globais, eu preciso realmente pensar em termos globais. Só que tem um detalhe, eu não posso pensar em termos globais com a minha cabeça, eu preciso de outras cabeças. Eu não posso falar em diversidade mantendo uma única visão, um único ponto de vista. E por isso você nota nas organizações globais uma tendência de tentar entender os processos globais a partir da vivência de outras pessoas. Eu acho que é um grande momento, sobretudo, de encontro com o outro. Eu, na minha trajetória, eu sou professor por vocação, por gostar, me sinto em casa, numa sala de aula, ou aqui no espaço virtual, e sempre procurei entender um pouco essa questão da identidade nos seus vários aspectos, aonde que entra o humano. E acho que, no âmbito das organizações, esse humano chegou e vai ficar por um bom tempo. Legal, que ótimo. Guto, algum comentário? Cara, me lembrou muito um livro que eu estava lendo essa semana, Guido e Luiz Mauro, chama O Coach de $1 Trilhão. Eu não sei se vocês já ouviram falar, a história sobre Bill Campbell, que o cara ele foi só coach do Steve Jobs e do trio de liderança lá do Google, do Larry, do Sergey e do Eric Schmidt, né? E me chamou muito a atenção, que eu percebi, ele é um cara muito humano, assim, então a visão que eu tenho é que a gente está saindo desse modelo de comando e controle, aonde quase que não era permitido você ser humano, você ser vulnerável no mercado de trabalho, e na verdade a gente está vendo o oposto, onde você ser humano, você ter empatia, você trazer a questão da diversidade, além de ser mandatório, vamos colocar assim, acho que pela própria evolução do ser humano, mas passa a ser uma vantagem competitiva. Guido, faz sentido isso, cara, nas grandes lideranças que você conversa? Não, sem dúvida. Mas o que eu vejo uma tensão aí. Tem o abraçar a diversidade, a empatia, a sensibilidade por, vamos dizer assim, de um lado, o compliance, ou enfim, uma imposição ou uma cartilha formal, e a outra é o ser humano, que ainda precisa mudar. Então, acho que as empresas também têm esse dilema. No fundo, é bonito falar em diversidade, se quer a diversidade, mas as pessoas continuam sendo elas mesmas, com seus conceitos, suas dificuldades, suas tensões. Então, a transformação também tem que ocorrer de cada indivíduo também para fora. Esse movimento, me parece que as organizações estão se voltando para isso, e do outro lado, os indivíduos também precisam se movimentar, porque não adianta apenas ter uma cartilha que diz não devo discriminar por raça, cor, religião. Outra coisa como as pessoas se movimentam, Guido? Me fala o que as pessoas podem pensar, quem está nos assistindo, como se movimentar em direção a esse ideal de pessoa e de colaborador, que a gente sabe que as pessoas são as mesmas. Então, acho que as pessoas estão em busca. Muitas nem sabem do que estão buscar ou como chegar lá. Mas tem uma série de técnicas, cursos, possibilidades da pessoa desenvolver, quer seja do lado espiritual, quer seja do lado de autoconhecimento, de foco, enfim, tem N técnicas disponíveis. O que eu percebo, inclusive, é que as empresas começam a dar esses cursos. Não sei se foi a tua vivência também, Luiz, com as empresas, e vocês que também lidam muito com empresas, eu percebo também que tem esse movimento. As empresas interessadas em tentar ajudar seus funcionários. O anseio está lá, o estresse está lá. Porque se eu tenho a demanda da empresa e da sociedade de ser uma pessoa mais plena, mais equilibrada, eu fico até estressado. Como eu faço isso? Eu estou acostumado a só focar em resultados e conseguir os resultados, me dedicando e batendo nos outros para conseguir chegar lá. Eu não sei se vocês têm visto isso, mas eu estou vendo as empresas também ajudarem, oferecendo cursos, abrindo canais desse tipo, para ajudar as pessoas a fazer esse caminho. Luiz, eu tenho... eu queria lançar essa pergunta, uma coisa que me veio na cabeça agora,
que é acho que trazendo esse ponto que o Guido trouxe do compliance versus ser humano. Na minha visão, é como se, de um lado, você fosse obrigado e, do outro, a própria pessoa ter este desejo de evoluir. O que me parece que a gente quase que entra numa questão moral. Eu queria ouvir um pouco a tua visão sobre isso, que é fazer o certo se você é obrigado, que é o lado do compliance, ou fazer o certo porque simplesmente é o certo. Aí a gente tem uma das questões mais antigas, eu diria, da própria filosofia. Qual é a validade moral de um ato? Então, se eu sou obrigado a ser legal, eu não sou legal. Ponto. A partir do momento em que uma determinada organização, uma empresa, enfim, qualquer tipo de organização, obriga a uma determinada prática, ela não provocou a mudança. Talvez ela provoque até, sendo bem, indo para o extremo, talvez no extremo ela provoque um comportamento cínico. Então, na frente de quem interessa, eu vou ser legal, e aí no cafezinho, no corredor, nas micro-interações, que costumam ser as mais reveladoras, eu vou continuar discriminando, vou contar aquela piadinha racista, vou fazer um comentário sobre uma coisa, enfim, eu vou me manter. Por quê? Porque a gente não muda seres humanos na base da lei. A gente muda na base da prática, na base da conversa, na base do diálogo, na base também do exemplo que muda culturas organizacionais. Então, não adianta, por exemplo, eu ter um discurso super avançado, um discurso em termos éticos e morais super avançado, um discurso sobre as condições de trabalho super avançado, quando, na verdade, quando você olha, se escava um pouco mais, você vê que você continua tendo as mesmas práticas, sei lá, do século XIX, mas com um outro nome. É claro que todo mundo percebe esse tipo de incongruência e, no limite, isso leva a esse comportamento cínico que eu mencionei. Por isso, uma coisa que eu vejo no âmbito de mudança em organização, quando eu falo não é só empresa, não, até na organização familiar, sentir a realidade da transformação, das intenções em prática. Quando a gente não sente isso, a chance de você abandonar tudo em nome de um cinismo, até você poder cair fora, costuma ser alta. Eu queria fazer um comentário. Não, vai lá, Marcelo. Vai lá. Não, tem um ponto aí que, ouvindo o Luiz falar sobre essa questão do cinismo e lembrando de um comentário que você colocou mais para trás sobre a questão de meditar escondido, né? Eu acho que essa transformação ela começa internamente, né? Se cada um de nós não se transformar, vai ser difícil que o todo mude, né? E, sei lá, eu pratico a meditação diária há mais de 13 anos, então, assim, para mim é muito fácil lidar com uma pausa, porque eu faço essa pausa todo santo dia. Talvez o recado que o universo está mandando para a gente agora, com essa pausa forçada, seja nesse sentido de a gente se preparar, né? Tem uma frase que eu costumo brincar, há muitos anos atrás eu brincava com o Guto sobre essa frase, eu tenho esquecido dela recentemente, que é, se não está bem, nem vem. Então, assim, cara, chega mais tarde, mas vem bem, vem agregar valor, vem somar no pequeno núcleo, porque é esse pequeno núcleo, seja o núcleo familiar ou seja no ambiente de trabalho, é esse pequeno núcleo que vai fazer toda a diferença. Se a gente começar a consertar os pequenos núcleos, daqui a pouco a gente conseguiu fazer uma grande virada. Agora, de cima para baixo, como vocês já muito bem colocaram, aí não vai, né? A coisa não vai acontecer. Então, eu acho que essa parada forçada ela pode ser uma oportunidade ímpar, e por isso que o Guto estava com tanta pressa, me turbinando para colocar esse produto no ar, que a gente criasse toda a estrutura que tem por trás desse programa em termos de tecnologia, infraestrutura e tal, para poder fazer alguma coisa com a qualidade compatível com as pessoas que a gente traz para a Casa do Saber. E aí a grande missão que a gente tem durante esse período, e lógico, se estendendo pós-crise, é ajudar as pessoas a se desenvolverem intelectual e emocionalmente, né? E, sobretudo, nesse período, para se preparar para o desembarque, né? Porque talvez tenha muita gente que não tenha se tocado que a gente vai desembarcar num mundo que a gente não conhece, né? Ou seja, vai ser algo muito diferente daquele mundo que a gente desembarcou. Como vai ser? Não sei. O que a gente sabe é que o presente está volátil e o futuro vai ser cada vez mais imprevisível, né? Eu achei interessante esse negócio que você falou da pausa, acho que esse caso do vírus é perfeito, né? Que oportunidade, né? Que convite, apesar de dificílimo e cheio de drama. Mas eu percebi uma coisa que, na minha vida, eu só mudei e só
caminhei diante, primeiro, de um impasse, e algo que eu já não conseguia fazer do mesmo jeito de antes. Não estava dando certo. No começo, eu tive uma empresa de capital de risco, lá nos anos 80, de tecnologia, lá atrás, foi um dos pioneiros, e não estava dando certo. Então, tirei alguns dias e eu percebi que eu não estava conseguindo pagar as contas do colégio dos meus filhos, mesmo comida. Eu estava diante de uma crise enorme. E aquela parada que eu dei no meio daquele tiroteio, forçada, me abriu a possibilidade de perceber que eu não dava para ser empresário, dava para ser executivo. Foi muito dolorido, tive que largar dinheiro de amigos, né, parentes e tolos, perdemos um montão de dinheiro mas foi maravilhoso. E voltando a algo que o Luiz falou, da mesma forma as empresas, ele falou, a diversidade, a mudança de cultura é good for business. É necessário, as empresas não vão poder continuar a agir como agiram no passado, usar os mesmos moldes. E essas paradas forçam a gente a desenhar tudo, às vezes até do zero para cima, com mais liberdade. Você não está preso ainda no dia a dia. Não sei se você concorda, Luiz ou Guto. Eu queria até fazer uma colocação. A Natália, que está acompanhando a gente no YouTube, colocou uma frase muito interessante. Ela falou assim: o movimento é uma busca individual que reflete no coletivo. Ou seja, você começa pequenininho, foi o que o Marcelo trouxe de desenvolver no microcosmos e tal. Minha pergunta é: como é que a gente acelera a transformação? Ô, Luiz, essa eu deixo para você. Eu sou muito cético em relação a isso. Porque se a gente está falando de um processo subjetivo, é o tipo de processo que ele precisa emergir. Ele vai eclodir, vai aparecer na gente numa coisa que o Guido falou com muito acerto. Aliás, é legal que o programa chama Convergência, porque eu estou concordando com tudo que o Guido está falando até agora. Então, se chamasse o programa Debate, eu estaria todo mundo frustrado. Mas... Sabe, Luiz, desculpa te interromper, mas você sabe que a ideia do Convergência é justamente para não ser um ambiente de troca de ideias, né? Eu tive um chefe logo no começo da carreira que a sala dele era um ambiente de troca de ideias, né? Eu entrava com a minha e saía com as dele, né? Então, a gente não quer trocar ideia, a gente quer somar ideias, né? Conseguir criar algo... Concordo. Acho que o problema dessa ideia de transformação é que para você se transformar, você precisa parar para pensar. E, embora a gente pense muito o tempo todo, raramente a gente faz um exercício, que é o exercício básico do pensamento filosófico, sociológico, do pensamento humano, que é a autorreflexão. Pensar sobre o próprio pensamento, pensar sobre as atitudes, pensar sobre a ação. É muito raro a gente fazer isso, porque no cotidiano, e eu estou nessa também, tá? Não estou falando aqui do alto, não. A gente está tão envolvido com a prática, com o cotidiano, com o pensamento direcionado, que é muito raro a gente conseguir, assim, digamos, gratuitamente um tempo para pensar. No entanto, como o Guido muito bem falou, às vezes nós somos forçados a parar. E, em geral, nesses momentos de pausa, é que acontece uma coisa muito interessante. Nós nos separamos de quem a gente era. Porque nós nos separamos de uma condição anterior. Então, eu era empresário, não sou mais. Eu era a esposa do fulano, não sou mais. Eu era o crush do fulano, se tiver algum jovem assistindo vai saber o que é crush. Eu era o crush do fulano, não sou mais. Crise, a palavra grega krisen, vem justamente dessa ideia de separar. Então, a crise, ela é uma separação, um momento em que a gente precisa se reaprender. Por isso que é complicado pensar em como acelerar esse processo, porque enquanto está tudo bem, ou enquanto para mim está tudo bem, é muito raro a gente ter esse impulso de falar, nossa, quero novos horizontes. Isso é um hábito que a gente pode cultivar, mas ele precisa, em primeiro lugar, partir de nós mesmos. E você acha, eu estava lendo outro dia, desculpa, Guido, vai lá. Não, Desculpa, perdão, vai lá, agora é a sua palavra. Não, essa coisa de ser forçado a parar, eu acho que esse vírus foi uma coisa muito dramática e está sendo muito rica, será muito rica, apesar de todo o drama em volta disso, claro. Mas eu queria fazer um comentário. Eu tenho percebido, nos meses, inclusive anos, que antecederam essa crise, e quando eu vou nas empresas e sento com as pessoas que são responsáveis por olhar o ser humano, já que estamos falando de humanidade, e não apenas... talvez só a tecnologia, assim, mas o ser humano, as pessoas de desenvolvimento humano, os recursos humanos, o presidente, as pessoas se preocupam com isso. Eu percebo que já chegamos no ponto do break, já tínhamos chegado no ponto do break antes do vírus.
as pessoas me diziam, nós temos um nível de estresse impossível, estamos tendo uma série de doenças gravíssimas, algumas das quais estamos com dificuldade de lidar só com remédio. Estamos com problema de comunicação violenta nas nossas empresas. Isso está atrapalhando, inclusive, a produtividade. E o nosso objetivo, como empresa ou organização, de seguir determinados objetivos, ou lucro ou outros, dependendo da organização. Então, o que eu percebo é que eu tenho a sensação, fazendo uma provocação para o Luiz e para vocês, que mesmo antes do vírus, a gente podia não ter se dado conta, mas nós já tínhamos batido no muro muito forte. E as pessoas começando a extravasar isso via saúde mental. Então, eu acho que a gente já tinha batido no muro antes do vírus. O vírus veio falar assim, agora senta, porque você bateu no muro, mas eu acho que já estava acontecendo antes. Desculpa te interromper. Como se estivesse só exagerando, né? Uma situação que já estava acontecendo. Completando. Para deixar bem claro para quem não quisesse ver, digamos assim, olhando dessa forma um pouco visual, assim, imaginando como se fosse uma entidade, não é um vírus, mas realmente veio nos ensinar algo. Mas eu acho que aquele algo já estava muito entre nós. O nosso modelo econômico, nosso modelo de empresa, nosso modelo de organização está muito, muito complicado para as pessoas, o ser humano. Você sabe que bem em linha com o que você está colocando, Guido, amanhã um dos nossos convidados de amanhã é o Christian Dunker, que vai trazer para a gente uma perspectiva bem ampla, bem grande, da crise global de saúde mental. Tem um curso dele muito interessante no nosso aplicativo, que é sobre o filme Coringa. É um encontro que discutiu o filme. E é muito interessante essa reflexão, né, de por que a nossa sociedade hoje em dia se identifica mais com o Coringa do que com o Batman ou com qualquer outro super-herói, né? Esses números são alarmantes, né? Quando a gente fala de epidemia de ansiedade, por exemplo, eu não lembro agora de cabeça os números, mas é de uma ordem assim, tipo 3% no mundo, 9% no Brasil. É uma coisa muito, muito grave aqui. E na cidade de São Paulo, então, acho que é o dobro, 18, 19. É uma coisa assim, realmente, que já estava aí, que já era gravíssimo e que, de repente, a pausa forçada aí vai ter um efeito colateral positivo, né? Evidentemente, o prejuízo é muito maior, é incalculável, mas acho que o que está ao nosso alcance fazer agora, por isso que a gente estava com tanta pressa, por isso que o Guto estava com esse senso de urgência tão grande de precisamos entrar logo com esse programa no ar, é ajudar as pessoas a fazerem reflexão, porque é o que está ao alcance de muita gente nesse momento, né? Você quer complementar, Guto? Eu queria lançar essa pergunta para o Luiz Mauro. A gente recebeu aqui um ponto da Cíntia Trevisoli, super interessante. Falou assim, o meu de estresse veio 2 meses antes do vírus. E aí, o ponto que eu queria perguntar para o Luiz Mauro é por que toda essa epidemia de ansiedade e depressão que estava acontecendo não causou esse nível tão alarmante quanto o vírus. Será que é porque mexe mais na nossa matéria, mexe na nossa saúde? Eu fico me perguntando, Luiz, você tem alguma opinião sobre isso? Diria o seguinte, são processos paralelos, tá? Que correram paralelos e agora eles convergiram de alguma maneira. Vamos lembrar o seguinte, nós estamos doentes há muito tempo. A epidemia de ansiedade e depressão, ela já está diante de nós há muito tempo. Mas eu queria fazer um parâmetro aí. Nós não podemos deixar de lembrar que essa epidemia, se podemos chamar assim, se esses números alarmantes de ansiedade, depressão, tristeza, foram construídos por nós. Humanos, nós criamos essa realidade e, portanto, podemos transformá-la, podemos modificá-la. Agora, é preciso observar, e acho que essa é uma das tarefas da academia, como chegamos nesse ponto. Por que chegamos nesse ponto? Por que nós não estávamos vendo? Porque o vírus ele é mais palpável, mais imediato. Estamos, quem pode, porque também não é todo mundo, em casa. Fazendo um grande parênteses, que não é todo mundo. Essa parada ela atinge de maneiras diferentes, setores diferentes, ok? Então não é uma experiência universal de maneira alguma. E a gente sabe que as vulnerabilidades agora vão se mostrar com mais força ainda. Fechando parênteses, o vírus ele é palpável. As questões vinculadas à ansiedade
violência psicológica, sofrimento psíquico, muitas vezes elas são invisibilizadas e tornadas invisíveis numa violência simbólica maior ainda, porque a pessoa que tem esse tipo de questão, muitas vezes ela não fala de medo da repercussão que isso vai dar no trabalho, entre os amigos, e, portanto, essa invisibilização torna o sofrimento ainda mais individualizado. E quando você está sozinho, você sofre o dobro. Então, nesse ponto, eu acho que o momento que a gente está vivendo apenas nos ajuda a olhar para esse outro e falar, poxa, o que eu não estava vendo até agora? O que estava invisibilizado? Concordo muito com o Guido, nós já estávamos nessa rota, porque, a meu ver, uma sociedade na qual os principais problemas são depressão e ansiedade, problemas construídos pelo ser humano, talvez possa encontrar um momento de desconstruir e perguntar por que nós chegamos e como que nós podemos mudar. Porque, basicamente, nós estamos morrendo. Estamos morrendo por um excesso de uma obrigação que não é a natureza que nos impõe. Acho que esse é um ponto para a gente pensar. Tem um ponto que eu acho que dá para pegar um gancho aqui nesse teu comentário, Luiz, que é o seguinte, eu acho que, lógico que não dá para arriscar nenhum tipo de resposta para essa tua pergunta tão ampla, mas acho que um palpite que dá para colocar aí é talvez porque o nosso ego tenha dominado a nossa consciência, né? Eu acho que talvez esse seja uma das causas raiz do problema. Não por acaso... Vou conversar isso com o Christian também, mas na quarta-feira, onde o tema é emancipação intelectual, a gente vai conversar com o Roberto Vilhena. Eu não me lembro bem agora se é na quarta que ele está vindo, eu acho que sim, é na quarta-feira. A gente vai conversar com o Roberto Vilhena sobre um outro ponto que você tocou há alguns minutos atrás, que é a questão do pensar sobre o pensar, né? Que, na verdade, é a lógica, né? Esse pilar da filosofia que se chama lógica, a ciência do pensar, né? E aí o Roberto vai trazer, dentro do processo do pensar, ou seja, tem o conteúdo que você pensa e tem o processo como você pensa, né? Uhum. E aí, dentro desse processo do pensar, ele vai trazer os 4 grandes procedimentos, né? Então, tem muita gente aí alarmada com a inteligência artificial avançando. Acho que o Guido pode trazer um pouco esse assunto aqui para a mesa, comentar com a gente sobre o AlphaGo ou algum outro tipo de inteligência artificial aí que realmente está superando qualquer previsão. E as pessoas estão alarmadas com essa questão desse procedimento em particular, que é um dos 4 que a mente humana faz, que é o científico, né? Aconteceu isso, logo eu vou fazer aquilo, né? Mas, tem os outros aspectos do nosso pensar, que envolve aí a dialética, a poética, a retórica, que são as coisas que exigem um ser humano mais sensível e que faz um bem danado para as empresas que conseguem atrair esses seres humanos para dentro delas, porque eles vão trazer mais criatividade, eles vão trazer mais humanidade. Eu acho que é isso que a gente está precisando para construir uma sociedade mais sustentável e, consequentemente, um mundo menos doente, né? Falei demais. Guido, pega esse gancho na inteligência artificial e ajuda a gente, por favor. Bom, de longe eu não sou um especialista, mas de forma alguma. Mas sim, acho que o teu ponto é muito interessante. A tecnologia, de uma forma geral, nos permite, na sua primeira fase, nos robotizou. Nós nos encaixamos em preparar dados, informações, de tal forma, cada vez mais, nos robotizou para que o sistema funcionasse bem, de produção, de fluxo de informações e de serviço. Você pode notar que as pessoas voltaram a ser bastante robotizadas, como eram no começo da era industrial, Taylor e tal, de tempos e métodos e tal, e hoje o entregador de pizza virou também o equivalente a um operário no começo da era industrial. Mas agora acho que o desafio é diferente, porque de tal forma está evoluindo essa automatização e tudo, que de fato a gente tem que ser mais humano. Se a gente não conseguir trazer para dentro do sistema o valor que o ser humano tem de conseguir interagir com os outros, de conseguir convencer, de conseguir ser sensível ao que está acontecendo, sim, as máquinas tentarão emular isso, ler emoções, etc., mas o ser humano será sempre muito bom nisso. Agora, é muito difícil você trazer isso desse lugar
de insegurança e de pânico em que nos encontramos e de estresse. Então, esse caminho terá que ser feito, é um grande desafio para cada um de nós e passa pela reinvenção de quem nós somos como profissionais, como seres humanos. Eu me reinventei no final da vida, já tinha feito uma carreira financeira, estava muito feliz e contente, e hoje sou instrutor de mindfulness, de meditação e de inteligência emocional. Não tem nada a ver uma coisa, mas tem tudo a ver, coisa que eu aprendi lá, hoje posso aplicar aqui. Então, eu não sei, eu acho que eu vejo essa inteligência artificial como, de novo, um grande vírus, um chacoalhão para forçar a gente a ser mais humano. É assim que a gente se diferencia, né? Você concorda, Luiz? Oi, Guto. Cara, deixa eu colocar uma dúvida aqui também. Eu acho que uma coisa que pode acontecer, eu estou pensando aqui, é que o ser humano, eu tenho visto muita gente falando, nossa, como o home office funciona bem. Nossa, será que isso não pode ser alguma coisa que a minha empresa vai implementar para frente? Ou então, será que, às vezes não necessariamente eu preciso viajar, eu estou vendo que ferramentas de comunicação funcionam super bem. A minha pergunta é, será que essa transformação que a gente está passando agora pode livrar mais tempo para o ser humano buscar a quietude, mas vai acabar sendo uma decisão dele de aproveitar essa oportunidade e não se deixar levar por outras coisas? Será que faz sentido esse raciocínio? Muito. A chance está sendo dada, será? E aí talvez a dúvida seja, será que a gente vai conseguir aproveitar essa chance que nos está sendo dada? Será que o ser humano tem capacidade de transformação, Luiz? Tem. Eu sou anti-utópico, não acho que a coisa vai ser de uma hora para outra, mas eu tenho esperança. Agora, é claro que isso depende de dois grandes fatores. Primeiro, de cada uma e cada um de nós, de se perguntar o seguinte: o que eu preciso? Qual é o meu valor fundamental? Quais são os meus valores fundamentais que compõem a minha identidade, sem os quais eu não sou eu? O quanto esses valores organizam as minhas práticas? Ou seja, o quanto eu vou viver em função deles? Porque assim eu aprendo uma coisa fundamental. Qual é o valor que eu darei para diferentes tipos do meu tempo, ou diferentes momentos do meu tempo? Nós, quem tem a oportunidade de trabalhar em casa agora, de fazer home office, descobriu uma coisa fantástica. Dá para fazer isso em casa sem grandes problemas, então a gente não está no trânsito, não está no congestionamento, diminui. Ganhamos tempo, ok? Beleza. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, como nós vamos utilizar esse tempo? E aí eu coloco 2 pontos. Primeiro, como eu posso utilizar, porque uma parte dele talvez tenha que ser realocado. E como eu quero utilizar. A parte do como eu posso, muitas vezes não me pertence. O que me interessa é o quanto eu posso dispor do outro. Que escolhas que eu vou fazer. Isso está num nível ainda muito humano. Hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade, acho que como muitas e muitas outras pessoas, os filhos estão em casa também. Então, também estou participando de fazer lição e tudo mais. E aí, à tarde, abriu um clarão assim no meio do dia e a gente foi jogar botão. E jogamos lá Espanha contra a França. A França venceu de 5-4 no último minuto. Foi uma experiência que iluminou meu dia. Tanto quanto as experiências de conversa com alunos e alunos, as interações com colegas. De repente, é uma troca que eu aprendi. Eu nunca tinha feito isso. Jamais no meu ambiente de trabalho eu sairia para jogar botão com meu filho e voltar, até porque ele estaria na escola. Aprendi uma coisa legal. 2 questões. Eu vou poder, em que medida, trazer isso para a minha experiência, para os meus valores. E em que medida também, ao ganhar um novo tempo, um tempo diferente, eu vou alocar para essa ou aquela atividade. Então, acho que estamos diante de algumas escolhas que vão poder ser feitas. E eu nem estou entrando nas outras que não podem ser feitas, porque os boletos continuarão chegando. Você sabe, Luiz, que vou me permitir aqui dar uma desviada um pouco da pauta, mas acho que tem a ver com esse ambiente em casa que você está citando, que não é home office, né? Tem muita gente achando que a gente está vivendo uma situação de home office, mas é uma situação muito diferente, porque quando eu faço home office aqui, os meus filhos estão no colégio, né? Não é o caso agora, né? Então é uma coisa diferente, é um blended aí de home office com o isolamento, né? Então, e aí... Oi? É mais home do que office. Então aí surgem questões como essa que você colocou aí do jogo de botão e é interessante perceber a leitura que as pessoas estão fazendo disso, né?
Por exemplo, meu filho caçula tem 14 anos. Ele virou para mim e falou assim: pai, você reparou que o mundo está mais linear, né? Aí eu falei: como assim, né? O que você está querendo dizer? Ele falou: não, antes era 2 ciclos, assim, né? Um de 5 e outro de 2. Agora virou uma reta, né? Eu sabia onde era o meio da semana, era na quarta-feira. Eu sabia onde era o meio do final de semana, era o sábado à noite. Agora eu não entendo mais aonde começa, onde termina, onde é o meio. Eu só sei que os meus dias são mais parecidos com o domingo, com o sábado. Eu nem lembro, não fico controlando os estudos dele, mas acho que foi com o domingo que ele falou, porque no sábado eu não faço nada, eu só me divirto e tal, e durante a semana eu sou obrigado a estudar. Está tendo EAD e tal, mas é diferente. E agora no domingo eu estudo porque eu quero. Eu me preparo para o que vai rolar na semana. Então os meus dias viraram domingos. Os meus dias parecem domingo, né? Então interessante que se com 14 anos dá para fazer esse tipo de leitura e repensar como deve ser a vida nesse novo mundo que a gente vai desembarcar, imagina a responsabilidade de todos nós de fazer uma reflexão muito profunda, né? Você falou bastante sobre autoconhecimento, o Guido também sempre toca nesse ponto em outras conversas, né? Não sei se foi o caso aqui agora, mas essa questão do autoconhecimento, acho que é uma das coisas que está ao nosso alcance fazer hoje em dia. Além de jogar botão, é claro, que acho muito saudável, né? Ou qualquer outra atividade em família. Mas no fundo, então, Marcelo, no fundo, esse ambiente de mais liberdade, ao mesmo tempo, exige da gente mais responsabilidade, né? Acho que, no fundo, Guido, como equilibrar um negócio desse? Eu queria ouvir, à luz de toda a tua experiência corporativa, eu tenho visto alguns comentários, né, que parece que alguns líderes estão perdendo um pouco a noção, mandando mensagem tudo junto, é como se a gente estivesse num grande contínuo e que não tem mais muito uma separação de vida de trabalho e vida pessoal. Guido, primeiro, tudo está virando um contínuo, e a segunda pergunta é como equilibrar uma situação dessa? Deixa eu interromper só um segundo aqui, Guido, antes de você começar a responder, só lembrando que a gente está entrando nos 5 minutos finais, tá? Então, depois do Guido, eu vou pedir para o Luiz Mauro já fazer as considerações finais dele, Guto fazer um wrap-up aí e a gente encerrar o dia de hoje nos 45 minutos planejado. Tá bom? Legal. Não, acho que está um certo contínuo, sim, e acho que a chave foi essa palavra de autoconhecimento. Você tinha perguntado antes, Guto, o que a gente pode fazer? Como é que a gente sai dessa situação, desse estresse anterior e agora desse estresse do vírus? E eu acho que esse autoconhecimento, tudo, não importa ser terapia, não importa ser meditação, não importa ser um grupo de troca de experiências, tudo que a gente pode fazer que nos leva a um autoconhecimento melhor. O autoconhecimento sempre nos leva a ter mais objetivo, a observar os processos mentais e emocionais que nós temos e poder olhar para fora melhor. Como é que será esse melhor? Não tenho a menor ideia. Primeiro, porque será diferente para cada um, e segundo, porque eu não consigo nem imaginar como é que a sociedade será daqui a um ano, do jeito que as coisas têm andado. Então, mas eu acho que a chave é uma palavra que você falou, Marcelo, autoconhecimento, que o Luiz tinha comentado também. Acho que tudo parte daí, na minha visão. Luiz, quer complementar para a gente já partir aí para o fechamento do dia de hoje? Diria o seguinte, eu acho que isso daí é um processo fundamental em organizações de todos os tipos, na vida pessoal, na vida profissional, porque à medida que eu me conheço, se eu tiver coragem, porque o autoconhecimento ele é sobretudo um ato de coragem, para ver em mim coisas que eu não quero ver. Porque a gente é super legal, basta olhar nossos perfis em rede social, e eu estou em todas elas, como a gente é legal. Mas o processo de autoconhecimento desafia a gente falar, não sou tão legal assim. É a parte que não está nas redes. E quando a gente conhece nossas próprias imperfeições, as nossas limitações, as nossas vulnerabilidades, a gente começa a se conectar melhor com o outro ser humano, porque a gente lembra que ele é tremendamente igual a nós. Eu sou vulnerável a isso, ele é vulnerável àquilo, mas somos os dois vulneráveis. Eu sou absolutamente forte nisso, ele é forte naquilo, somos os dois fortes. É essa construção do conhecimento de si que nos ajuda no conhecimento do outro. Daí que o processo que a gente, com uma palavra meio gasta, empatia, começa em primeiro lugar com você conhecendo suas próprias experiências, procurando não julgar as suas próprias experiências, não se cobrar para isso, já tem todo o resto da humanidade, você conhecer. Porque aí, como lembra Nietzsche, estou adaptando, mas a hora que a frase não é dele, mas adaptando um pensamento dele, quando você para de se apaixonar por ilusões, você aprende a amar a realidade. E a partir daí você pode transformar
alguma coisa, transformar a si mesmo e a tua relação com o outro. Então, acho que isso daí é um processo fundamental. Eu vou pegar um gancho aqui. Eu ia pedir para o Guto fazer o fechamento, mas eu não aguento a vontade de fazer um comentário aqui. Agora eu lembrei de uma situação aqui vivida com a minha filha. Há uns anos atrás, eu e o Guto éramos sócios de um negócio e a minha filha trabalhava lá com a gente. E eu me lembro de uma situação onde ela me deu uma sugestão e eu reagi de uma forma. O Guto me deu a mesma sugestão com outro tipo de vocabulário e eu reagi de outra forma. Quando eu vim meditar à noite, eu caí essa ficha, que acho que meditar é olhar para dentro de si, né? Pegando um gancho do que você acabou de colocar. E aí, quando eu estava fazendo esse processo da meditação, que é muito parecido com, para mim, pelo menos, é muito parecido com uma ilha de edição, né? Eu já tive produtora de vídeos, então é quando você olha todo o material que foi captado de diversas câmeras e vê o que tem ali para juntar em 30 segundos, né? Em um filme de 30 segundos que você vai fazer, né? Chama-se decupagem esse processo. E aí, quando eu estou ali decupando a minha mente, eu peguei isso, que tinha passado despercebido, eu não tinha me tocado, que eu tinha agido com ela de um jeito, com o Guto de outro, e o insight era o mesmo. E aí, isso não era a primeira vez, já tinha acontecido com o Rafael, com o Pedro, com outras pessoas que trabalhavam com a gente. A forma de reagir com ela, eu percebi que tinha sido diferente. Aí eu comecei a me perguntar, será que é porque ela é estagiária? Será que é pela liberdade que eu tenho por ela ser a minha filha? Será? Quantos serás me fizeram ter uma atitude diferente? Isso foi o que me permitiu pedir desculpas no dia seguinte e repensar o nosso relacionamento, né? Porque pai e filho trabalhando juntos sempre é uma questão que acho que dá um prato cheio para filosofar, né? Mas se você não tem essa parada, se você não tem essa pausa diária, isso passa e vai virando uma bola de neve, né? Já me estendi de novo aqui. Guto, estamos nos últimos 2 minutos. Vamos lá, vou tentar fechar, na verdade, fazer um resumo aqui do que foi o meu grande aprendizado, que eu acho que é a quietude, né? Talvez a quietude seja um dos melhores elementos que o ser humano pode ter, acho muito na linha do que uma vida sem o autoexame, né? Não vale a pena ser vivida, mas a impressão que eu tenho dessa conversa que a gente teve aqui é que o mundo está dando para a gente um momento para a gente parar. E aí cabe a nós aceitar essa pausa ou simplesmente, tá bom, terminou isso, então eu posso voltar a ser quem eu era. Então, eu acho que o mundo está dando para a gente essa pausa. Eu acho que a quietude, o que a gente falou do autoconhecimento é o caminho, mas aí o Luiz Mauro virou e falou, não, mas espera aí, o autoconhecimento exige muita coragem. E eu acho que é essa hora que o ser humano vai decidir, espera aí, eu quero continuar fazendo as coisas do jeito que eu fazia antes, ou eu vou aproveitar essa oportunidade que o universo está me dando e vou passar a ser diferente. Para mim, essa foi a grande lição de hoje, Marcelo. Faço minhas as suas palavras, vou agradecendo aqui já a presença de todos. A gente tem uma meta de fazer um programa de 45 minutos por dia. A gente está aí no minuto final. Guido, Luiz Mauro, super obrigado. A missão obrigado aí, prazer. A missão de abrir a semana aí foi, na minha opinião, superou as expectativas aí. Muito obrigado. Muito legal. E amanhã, Marcelão, estaremos aqui de novo. Christian Dunker e Vivian Ristella, é isso? Isso. A Vivian vai trazer muito a questão do lifelong learning. Então, o encontro do pensamento aí do Christian, que eu já falei anteriormente, trazendo a questão de uma visão panorâmica da crise global de saúde mental, vai se encontrar aí com a visão da Vivian, uma proposta de solução, vai convergir aí com uma proposta de solução da Vivian, que é o lifelong learning, ou seja, estudar para a vida inteira, para ter uma mente sempre saudável, né? É isso aí. Tá Pessoal de casa, obrigado por acompanhar a gente. Boa noite, Guido, Luiz, Marcelo. Boa noite, até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau.